Da igreja com a paz do Senhor, amém? Bom, meus irmãos, o que o pastor falou, eu, na verdade, não podia deixar de testemunhar tudo que eu passei aqui nesta igreja, porque muitos dos irmãos me acolheram muito bem, oraram junto comigo, outros não souberam nem o que estava se passando. Infelizmente, no momento que a gente passa por muita dor, tem hora que a gente não consegue anunciar aos quatro cantos do mundo a dor que a gente está sentindo. Então, infelizmente, alguns irmãos não sabiam o que estava acontecendo comigo. E durante a madrugada, uma vez eu orei ao Senhor e falei com Ele que eu levaria o meu testemunho, qualquer que fosse a decisão de Deus sobre a minha vida. E aqui eu estou para poder cumprir a minha promessa com Deus. Porque a Bíblia fala que antes não prometer do que prometer e não cumprir. E aqui eu estou para cumprir a promessa que eu fiz para o Senhor. Eu disse para Ele que aonde Ele me levasse, eu levaria o meu testemunho. Amém? Bom, meus irmãos, eu não sei quem estava aqui no domingo que eu falei que Deus fez um grande milagre para eu conseguir engravidar. Tinha alguém aqui naquele domingo que eu testemunhei? Amém. Eu tinha uma grande dificuldade de engravidar e eu engravidei por um milagre de Deus para a honra e glória do Senhor. Bom, quando eu fiz 18 semanas de gestação, eu fui descobrir o sexo do meu bebê. Fomos eu, o meu esposo, a minha mãe, a minha irmã, as minhas duas sobrinhas, levamos câmera, tudo para filmar esse momento que seria um momento de grande alegria nos nossos corações. A gente queria saber qual era o sexo do meu bebê. E aí, meus irmãos, quando eu cheguei lá, naquela clínica, a médica colocou o aparelho de ultrassom, sobre o meu ventre, e ela perguntou se eu havia perdido o líquido amniótico. Eu falei com ela que eu não tivesse percebido, e até porque eu acho que seria fácil perceber se eu tivesse perdido esse líquido, porque é muito líquido que sai. E aí ela falou assim: então, Kátia, eu vou verificar o que está acontecendo com o seu bebê, porque algum problema tem nessa situação, você não deveria estar sem esse líquido. Bom, meus irmãos, ela ficou muda, sem saber nem o que me dizer. E aí ela foi medindo tudo quanto é coisa no neném, todos os órgãos, o que ela podia medir, ela foi medindo. E quando ela terminou, ela falou: Kátia, vai ali para fora, esclarece um pouco a sua cabeça, porque eu vou ter que estudar o seu caso, eu não sei o que está acontecendo com o seu bebê. E daqui a pouco eu te chamo para te dar um posicionamento. Olha, meus irmãos, diante da situação, aquele grande sonho de ter um filho, aquele grande milagre de ter engravidado sem poder, porque eu precisava passar por uma cirurgia. E daí, o meu esposo também precisava passar por uma cirurgia. E Deus me deu meu filho. E eu pensando: Senhor, por que está acontecendo isso? Foi muito doloroso. E aí, meus irmãos, eu saí lá, fui lá para a rua e comecei a chorar. Eu não sabia para que eu ligava desesperadamente. E depois eu voltei. Ela me chamou e falou: Kátia, eu pude analisar durante todo o período que eu fiz o exame, a bexiga do seu filho não enchia. E eu percebi que os 2 rins do seu filho estão lotados de cistos. É por isso que ele não faz o xixi. E aí, meus irmãos, para que vocês possam entender, até o 5º mês de gestação, esse líquido ele é gerado normalmente ali, eu acho que pelo meu próprio organismo. A partir do 5º mês em diante, esse líquido ele é fabricado pelo próprio bebê. Ele precisa fazer o xixi, porque o xixi dele é o líquido amniótico. E ele bebe esse xixi para poder trabalhar os outros órgãos. E como ele não tinha líquido algum, ela me falou que os 2 pulmãozinhos estavam muito pequenininhos e que aí também não desenvolvia. A única coisa que aquela mulher me falou depois de me dizer isso tudo foi: confie em Deus. E eu falei com ela: Deus é Pai, e Ele não quer o pior para os seus filhos, e eu confio nele. Olha, meus irmãos, eu peguei aquela ultrassom, fui para minha obstetra, todo mundo chorando, desesperado. E quando eu entrei naquela sala, ela falou comigo assim: o que a doutora te disse lá, Kátia? E eu expliquei exatamente tudo que ela havia me dito. E a doutora falou assim comigo: e que conclusão você tira disso tudo? Eu falei: doutora, a conclusão que eu tiro é que nenhum bebê vive sem o líquido amniótico. Nenhum bebê vive sem o líquido amniótico, eu nunca vi isso acontecer. Ela falou: pois então, é isso mesmo. Se você procurar na rua, você vai encontrar algum médico que tire o seu bebê se você quiser. Mas essa prática eu não faço de maneira alguma.
E aí eu virei para ela e falei assim, mas nem eu, confiando em Deus, com o coração do meu filho batendo, eu tenho coragem de ir na rua buscar um médico para poder tirar o meu filho do meu ventre. E aí, meus irmãos, eu escolhi pela vida do meu filho naquele instante. Como diz a doutora, é melhor que você sofra. E eu escolhi o meu sofrimento ao invés do sofrimento do meu filho. Porque até o meio quilo ele é considerado um feto. E aí, o que aconteceria? Se eu tivesse que tirar o neném, eu tiraria ele vivo. E aí não teria nenhum suporte médico, nenhum suporte de UTI, porque ele é considerado feto. A gente teria que embrulhar o bebezinho vivo e deixar ele morrer. Eu falei, eu não vou fazer isso de maneira nenhuma. Bom, ela falou, então minha filha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acompanhar o seu filho toda semana. Toda semana você vai vir aqui, toda segunda-feira, fazer a ultrassom e acompanhar até o coraçãozinho do seu filho parar de bater. Foi a coisa mais dolorosa que eu já ouvi na minha vida. E aí, ela falou assim, quando ele vier a óbito, eu vou te induzir ao aborto e eu vou tirar o seu filho. E a gente vai mandar ele para um laboratório. Se for um problema genético, Kátia, você e o Salim não podem ter filhos das vias naturais. Infelizmente, se constar que o problema é genético, vocês terão que fazer um tratamento, porque senão todos os seus outros filhos vão nascer da mesma forma. E ela falou comigo algo que tocou muito meu coração. Ela disse que era para eu amar meu filho enquanto ele estivesse comigo. Porque ninguém tem certeza de quanto tempo os nossos filhos ficarão com a gente. Porque todos nós pertencemos ao Senhor. E aí ela falou assim, então cuide enquanto ele estiver com você, porque você já é mãe. Seu marido já é pai, cuida dele enquanto ele estiver com vocês. E eu decidi cuidar do meu filho quando ele estivesse com a gente. E ela falou assim, Kátia, quando a gente tira um galhozinho de uma árvore, aquele galho sai aquela seivazinha, é a dor daquele galho. E o que a gente pode fazer é enxertar esse galho em outra árvore, para que ele possa continuar com vida, para que ele crie as esperanças de novo, para que ele viva de novo. E hoje seu coração está sangrando. E você pode enxergar seu coração na bebida, nos medicamentos, na depressão, nas drogas. Mas eu te aconselho, enxerga o teu coração no sangue de Jesus na cruz do Calvário. Olha, meus irmãos, aquilo tocou tanto meu coração que eu saí do consultório bem. Saí bem e todo mundo lá de fora chorando. Porque eu fui confortada por aquela mulher. Ela foi muito usada por Deus para poder me ajudar naquele momento. E eu louvo a Deus pela vida dela. E daí, meus irmãos, eu vim para casa. Eu não vou ser hipócrita de não dizer para vocês que eu fiquei 3 dias sem nem conseguir conversar com Deus. Eu não tinha palavras para falar com Deus. Eu não sabia o que falar com Deus. O meu devocional eu não deixei de fazer. A Bíblia eu lia. Deus falava comigo, porque o meu devocional eu creio que Ele fala comigo. Mas eu não tinha palavras para falar com Ele o que eu estava sentindo naquele momento, o que eu queria dele naquele momento. E aí eu escutei um vídeo no WhatsApp que falava assim, pergunta para Deus o que Ele quer, o que Ele pretende com isso, o vídeo era lindo. E aí eu ajoelhei e falei para o Senhor, Senhor, eu não quero entender por quê, eu quero entender para quê. Qual é o intuito? Eu não quero passar por essa prova sem entender o que o Senhor quer de mim, sem entender qual é o teu propósito na minha vida, na vida do meu marido. Me ajuda, Senhor, eu entender. Eu não quero passar por essa prova e olhar para trás e aprendi o que com isso. E aí, meus irmãos, o meu casamento também não estava bem. Meu marido, a gente estava até a ponto de se separar. E quando a gente descobriu esse problema, a gente se uniu. Foi o primeiro grande milagre que Deus fez, que foi restaurar o meu casamento. Nós nos unimos muito e o Senhor falou assim, e o meu marido virou e falou assim, amor, vamos lutar pela vida do nosso filho, que enquanto o coração dele bater, eu não vou desistir. E eu não quero que você desista. Eu também não quero que você fique chorando, porque todo sentimento ruim que tiver dentro do seu coração, que estiver dentro de você, o nosso filho vai sentir. Eu não quero que ele sinta isso.
E aí, meus irmãos, dali para frente, diante daquela palavra do meu esposo, eu decidi que enquanto meu filho tivesse vida, eu ia amá-lo, eu ia dar alegria para ele. E aí, por isso que vocês me viam sempre alegre, sempre feliz, porque eu consegui fazer o que a Bíblia diz, se alegrar no Senhor. Aleluia. Descansar no Senhor. Eu consegui fazer isso. É muito difícil, mas eu consegui. E meus irmãos, você tem uma decisão muito difícil da gente fazer, é virar para Deus e falar com Ele: Senhor, faça a sua vontade, faça o teu querer. O teu querer é muito maior do que o meu. Quem dera eu se o nosso querer fosse igual. Eu queria que o meu querer fosse igual ao do Senhor, ou melhor, eu gostaria que o querer do Senhor fosse igual ao meu. E eu pedi isso para Ele: Senhor, faça a tua vontade. A minha vontade o Senhor sabe qual é. Eu queria que o meu filho viesse perfeito e saudável, sem nenhuma sequela. Mas eu quero que o Senhor faça a tua vontade. Meus irmãos, eu acho que quem estava aqui lembra que eu falei que eu tinha um nódulo no ovário direito. E eu descobri que eu estava grávida quando eu fui fazer o ultrassom para ver esse nódulo para operar. E eu descobri que eu estava grávida. No meio da minha gestação, apareceu esse mesmo nódulo no ovário esquerdo. E esse nódulo, ele é um tumor. Ele é um tumor benigno, só que ele adora o hormônio da gestante. À medida que o bebê vai crescendo no útero da gestante, o nódulo, esse tumor, vai crescendo nos ovários. E eu corri o risco de perder os 2 ovários. E aí eu falei com Deus: Senhor, se for para eu ficar estéril, se for da tua vontade que eu fique estéril, me honra com esse filho. Me honra com esse filho, pelo menos esse. E aí, meus irmãos, a gente não deixa de pedir a Deus que a vontade dele seja feita, e eu descansei. As pessoas me chamavam de louca, porque eu ia fazer os exames e voltava sem notícia. A única notícia que eu tinha é que o bebê crescia, que ele ganhava peso e que o coração batia. Eu não perguntava mais nada. Eu não queria saber mais nada, porque eu sabia que para medicina não tinha jeito. A médica disse que o meu bebê não viveria 15 dias, porque assim o líquido não tem como. Quem já passou pela experiência de perder o líquido amniótico sabe que tem que tirar o bebê com urgência, porque o bebê não vive sem o líquido. E o meu bebê viveu mais 18 semanas com a ausência absoluta do líquido amniótico. Foi o segundo grande milagre que Deus fez. Ele mostrou que por mais que a medicina esteja avançada, quando Ele quer, Ele faz. Ele mostrou que Ele é um Deus do impossível, que Ele é um Deus que age no querer do Filho dele, mas da maneira dele. Porque, meus irmãos, quantas foram as vezes que eu falei para o Senhor: Senhor, antes do Senhor tirar meu bebê, deixa eu sentir ele mexer. É o meu sonho. E eu não sei se eu vou conseguir engravidar de novo, porque eu não sei o que o Senhor tem para mim. Eu não sei o que o Senhor reserva para mim. E aí, eu consegui sentir o meu filho mexer. Ixi, mexia pra caramba. Mexia muito. Ele adorava ir na igreja. Quando ele ia na igreja, mexia mais ainda. Mas porque todos os dias eu lia a Bíblia para ele. Todos os dias eu ouvia os meus louvores. Eu virei pro Celinho e falei assim: ó, você pode querer quebrar um pau comigo, que eu não vou me estressar, porque eu não quero que meu filho sinta esse tipo de coisa. E meus irmãos, e assim eu fui vivendo dia após dia, amando meu filho incondicionalmente. Todos os dias à noite eu falava para o Senhor: Senhor, obrigado por mais um dia. E aí eu pude aprender, meus irmãos, que o amanhã ele não existe. Nós temos que viver o agora. Se a gente tem que amar, a gente tem que amar agora. Se a gente tem que visitar alguém, a gente tem que visitar agora. Se a gente tem que pedir perdão, a gente tem que pedir perdão agora, porque não existe um amanhã. E se eu ficasse esperando pelo amanhã, se eu deixasse para amar meu filho amanhã, eu iria me arrepender. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Eu continuei orando a Deus. Dia 27 de setembro, eu fiz uma ultrassom. A médica virou para mim e falou assim: Kátia, na próxima ultrassom eu vou marcar o seu parto. Olha, meus irmãos, eu não vou mentir que meu coração se encheu de uma angústia, porque eu sabia que dali para frente era outro quadro, que eu não sabia o que Deus tinha para mim depois do parto. E aí, quando foi dia 19 de outubro, eu fui lá fazer o ultrassom e ela marcou o meu parto. Ela marcou o meu parto no dia 29 de outubro.
E eu já orava na madrugada desde o dia 27 de setembro, consagrando ao Senhor o dia que Ele escolhesse para ser o dia do meu parto. Eu falei com Ele: Senhor, o Teu querer tem sido realizado na minha vida até agora. Eu não quero que meu filho seja tirado no dia errado. Eu quero que meu filho seja tirado no dia que o Senhor escolheu para que isso acontecesse. Olha, meus irmãos, ela marcou o parto no dia 29 e eu falei com o Senhor: Senhor, não vou trocar a data. Vai que o Senhor ministrou no coração dela a data. Então não vou pedir para trocar. Mas quando ela falou dia 29, aquele dia não caiu bem assim para mim. E eu fui orar na madrugada e falei com o Senhor: Senhor, eu te consagro no centro cirúrgico, eu te consagro no hospital, eu te consagro todos os equipamentos que serão usados na hora da minha cirurgia, eu te consagro toda a equipe médica, eu te consagro a vida da minha médica e eu te consagro o dia em que o Senhor escolheu. Eu vou consagrar o dia 29, só que o dia 29 não foi bom. Eu falei: não, eu continuo consagrando o dia que o Senhor escolheu, porque se não for para ser dia 29, o Senhor vai entrar com providências. Olha, meus amados irmãos, quando deu na quinta-feira que antecedia o dia 29, que seria no sábado, meu telefone tocou, era do consultório. A secretária falou comigo: Kátia, a doutora falou para você não se preocupar, mas ela desmarcou o seu parto, ele não vai ser dia 29, que ela teve na UTIM, e a pediatra disse que não é bom que seu filho nasça no fim de semana, porque se precisar passar por uma cirurgia, algum tipo de exame, o fim de semana é muito ruim. Então ela vai remarcar o seu parto, e ela remarcou meu parto para o dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro, meus irmãos, é aniversário da minha sobrinha. E meu coração se encheu de preocupação. Se Deus levasse o meu filho no dia do aniversário da minha sobrinha, mas eu falei, como eu já disse, eu não ia pedir a Deus para trocar a data, porque vai que Ele ministrou a data no coração dela. E aí eu não pedi a Deus para trocar a data, eu não pedi a médica para trocar a data. Meus irmãos, eu orei ao Senhor, eu fui orando e continuei consagrando o dia que Ele escolheu. E louvei a Ele por ter trocado a data. E quando deu, na madrugada do dia 30 de outubro, na madrugada do domingo, eu entrei em trabalho de parto. Deus me provou que aquele era o dia que Ele escolheu. E aí eu conversei com a minha médica, orei antes de sair de casa, fui chorando para a cachoeira, porque aquela angústia de não saber o que Deus tinha para mim. E eu cheguei naquele hospital, num pré-cirúrgico, e Deus me deu um hino que cantava assim: o ambiente preparado está, a glória já encheu este lugar, o Espírito de Deus soprando está aqui. Meus irmãos, eu sabia que aquele lugar estava cheio da presença de Deus. Eu sabia que o ambiente estava todo preparado por Deus. Eu sabia que aquele era um grande dia de saber o que Deus tinha para as nossas vidas. E eu entrei dentro daquele centro cirúrgico. Eu falei com a médica: na hora que começar meu parto, a senhora me avisa. E ela me avisou. E eu só pedi a Deus: Senhor, independente do meu nervosismo, a sua vontade ela vai ser feita. Então acalma o meu coração. Não deixa que nada fuja do teu querer. Não permita que a minha pressão suba, que eu complique as coisas. Acalma o meu coração. Eu entrei em oração, meus irmãos, e eu orava o tempo todo. Eu não vi ninguém dentro daquele centro cirúrgico, porque o tempo todo de olhos fechados, glorificando a Deus, agradecendo a Deus e pedindo a Ele que a vontade dEle fosse feita, como tinha sido feita até então. E aí, a médica me avisou que ia tirar o bebê. E na hora que ela tirou, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu pude ouvir o meu filho chorar. Ele chorou. Foi a coisa mais linda que eu já pude escutar na minha vida. E aí a médica virou e falou assim: Kátia, eu não tirei nenhuma fotinha do seu filho, porque ele nasceu com um probleminha nas pernas. As perninhas dele nasceram coladas, igual uma caldinha de sereia. Depois
que eu acordei e tudo mais. Logo depois a médica veio me dar a notícia do óbito do meu bebê. Ele viveu 2 horas. 2 horas que ninguém entendeu, porque o médico falou, ele não sobreviveria 10 minutos. E aí toda a minha família pôde conhecer o meu filho, para a honra e glória do Senhor. Meu marido pôde conhecer. Eu pude conhecer dentro do centro cirúrgico, apesar de não lembrar, porque como eles me fizeram dormir, o momento do meu beijo, eu lembro como se fosse um lapso, um sonho. Eu não lembro com aquela lembrança. Mas eu sei que o meu filho pôde sentir o meu cheiro. Eu sei que o meu filho pôde ter aquele contato comigo enquanto ele teve vida. Então, meus irmãos, a médica chegou, me deu a notícia do óbito e falou assim: minha filha, mas eu tenho 2 notícias boas para te dar. Depois de ter, infelizmente, dado a notícia do óbito do seu filho. A primeira notícia é que o problema do seu filho não é um problema genético. Glória a Deus. O problema do seu filho é um problema congênito. A cada 100 mil crianças, uma nasce como o seu nasceu. É um problema raríssimo, mas que acontece com qualquer mulher. E você foi a escolhida do Senhor para isso. E ela virou e falou assim: e a segunda boa notícia que eu tenho para te dar é que eu fui nos seus ovários para tirar os teratomas e eles não estavam lá. A olho nu não tem nada. Eu apalpei, não tinha nada. Só se ele for muito pequenininho, mas ele não estava pequenininho, porque a menina media, ele já estava quase do tamanho do meu ovário. E simplesmente desapareceu. Para honra e glória do Senhor, fui curada. Foi o terceiro grande milagre que Deus fez na minha vida. Eu fui curada. Na verdade, foi o 4º grande milagre. O terceiro foi meu filho sobreviver 2 horas. E aí, meus irmãos, eu falei, glória a Deus. E daí eu pude entender que nós não devemos sofrer por antecedência. Eu tive um diagnóstico de uma possibilidade de ser um problema genético. Ela não me deu a certeza. E quantas são as vezes que a gente sofre por antecedência diante de um diagnóstico que pode ser? E eu não quis me preocupar com isso, porque eu sabia o Deus que eu servia. Eu sabia o que Ele poderia fazer. E aí, meus irmãos, eu nunca imaginaria pedir a Deus dessa forma que Ele fez. Mas Ele simplesmente tirou o meu filho para me dar a chance de ter quantos filhos eu quisesse. Para a honra e glória do Senhor. E aí eu louvo a Deus porque em todo o tempo Ele esteve do meu lado. Em todo tempo Ele me confortou. Porque eu falava com Ele: Senhor, essa dor que eu tenho no meu coração, eu entrego ela para Ti. Transforma ela em alegria, transforma ela em conforto. E aquela dor, meus irmãos, que muitas mães, muitos pais devem sentir quando vê um filho doente, aquela dor que dói, parece que dói a alma. Eu nunca mais senti. E aí a médica falou assim: minha filha, você tem o direito de ver o seu filho, você quer ver? E eu falei que eu queria. E eles trouxeram meu filho em óbito. E eu pude pegar ele no colo. Eu pude beijá-lo. Eu pude olhar, ver cada detalhe, uma pele macia, olhar o narizinho, a boquinha, a orelhinha, a mãozinha. A malformação eu não quis ver. Minhas irmãs também não deixaram, eu também não insisti. Porque não valia a pena. Sabe por quê, meus irmãos? Porque um bebê que fica sem líquido amniótico, como o meu ficou, ele tinha todas as possibilidades de nascer mumificado. É com a placenta colada nele. Eu não poderia ver nem o rosto do meu filho diante da medicina. E aí, o meu filho também sem líquido, ele estava desprotegido e ele
na parede do útero e nasceu todo deformado. E Deus me deu o meu filho perfeito, com o rostinho perfeito, para que eu pudesse conhecê-lo, para que eu pudesse beijá-lo, para que eu pudesse ter a fotinha dele no meu celular para quem quiser ver. Porque Deus, Ele honra aqueles que creem nele. Deus, Ele honra da maneira dele, como o pastor falou. Ele tem poder para fazer, mas Ele faz se Ele quiser e da maneira que Ele quer. E eu louvo a Deus por isso. E aí, meus irmãos, no ano que vem, para a honra e glória do Senhor, nós e meu esposo, nós vamos tentar de novo um outro bebezinho. E eu creio que eu vou estar aqui para poder testemunhar nessa igreja a nova história que Deus